Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma previsão de tarô aqui no canal. Previsão essa para terça-feira, 25 de novembro de 2025. Signo de Áries, arianos e arianas, que a alegria de viver esteja contigo, Áries, todos os dias. Vamos lá para a tua leitura de tarô, arianos, para as próximas horas, em especial para essa terça-feira, dia 25. Quais os próximos acontecimentos, né? Vamos ver como é que está a tua energia geral para esse momento e o que esperar aí dessas próximas horas, tá? Não esquece, deixa teu gostei no vídeo, se inscreve no canal para não perder nenhuma previsão, tá? Ares, que bonito, né? Arcano da Estrela, junto com o arcano do 4 de espadas, Ares. Olha, eu sinto aqui, arianos, uma energia de mais calma na tua vida, né? Ao que parece aí uma questão, uma burocracia, eu vejo um pagamento que foi executado, uma mudança, algo que rolou aí nos últimos dias que te deixou um pouco mais inspirado, deixou você com um pouco mais de fé, e de alguma forma, Ares, trouxe para você uma tranquilidade, tá? Para alguns isso já aconteceu, para outros isso vai acontecer. É aquele negócio, né? Finalmente eu consegui quitar aquele boleto. Finalmente eu consegui fazer aquele trâmite ali que estava de alguma forma me deixando ali preocupado demais. E eu vejo muito aqui esse momento rolando, né? Um momento de mais tranquilidade, talvez aí já é ainda se tratando de início de semana, você é até mais otimista, né, Ares? Por que não dizer você mais otimista para enfrentar certas coisas, né, na tua vida, certas coisas que de fato, é, enfim, né, tiraram a sua paz e agora você está mais motivado para novos desafios, né? Vejo muito isso aqui para os arianos. Vamos nós de tendências, né, Ares? Olha, Rainha de Ouros fala muito aqui de uma pessoa, tá? Aqui, para quem está fazendo trâmite, essa Rainha de Ouros pode estar simbolizando um negócio que você está fazendo com alguém, Ares. Eu vejo que é um negócio muito lucrativo para você, então talvez vale muito a pena aí nas próximas horas a peteca não cair. Continua trabalhando, continua fazendo, tá? Essa tendência aqui dessa Rainha de Ouros é uma tendência muito estrutural e é como se você chamasse a atenção de algumas pessoas e, inclusive, aqui você chamasse a atenção de uma figura que representa algum poder, tá? Que de alguma forma pode sim trazer para você um certo tipo de acolhimento, ou por que não dizer até um certo tipo de direcionamento, tá? Essa rainha de ouros é aquele negócio. Eu sempre digo quando sai rainha de ouros, né? Rainha de ouros não entra num jogo para perder. Ela entra para lucrar, entra para ganhar. Então nós temos aqui ainda uma tendência financeira para alguns arianos, pelo menos para as próximas horas, muito positiva, tá, Ares? O que mais? Ó, Arcano da Justiça. Gosto muito do Arcano da Justiça. Aqui pode sim estar falando de relacionamentos para alguns, tá? E o Arcano da Justiça ele também vem para dar uma equilibrada. O Arcano da Justiça vem também para poder, Ares, discernir o que é bom e o que é ruim e colocar certas coisas sobre análise, né? Então vejo muito aqui questões de análise para alguns relacionamentos acontecendo. Agora tem que rolar aqui uma certa imparcialidade, tá? Não dá nem para se doar de mais, nem se doar de menos. Tudo tem que ser, tudo tem que estar em equilíbrio com a tua natureza, com o que você deseja, com aonde você quer chegar. Eu vejo que para agora esse arcano da justiça pode sim estar tratando aqui de documentações, tá? Inclusive aqui alguns arianos podem sim estar tratando de algum tipo de documentação, vai ter que provar alguma coisa. E aquele negócio, Ares, é ir pelo caminho correto. O caminho correto sempre vai trazer para você bons resultados. Seja agora, seja depois, não caia em tentação. O arcano da justiça é também falando de que a gente colhe aquilo que planta. Então vale a pena, por isso que eu falei, vale a pena insistir em algumas questões. E esse arcano da justiça aqui pode sim estar falando de conversas, de trâmites que você pode ter com alguém que visa justamente dar uma equilibrada aí
dar uma alinhada, tá? Eu vejo que tem aqui um certo alinhamento, tá? Áries, o que mais? Olha só o que eu falei sobre o dar e o receber. O seis de ouros, tá? Então aqui para alguns pode estar representando esse auxílio que eu falei, que você de repente recebe de alguém essa ajuda, ou você tem uma coparticipação comunitária muito grande numa questão. Mas é importante a balança estar equilibrada, tá? É aquele negócio, eu faço, mas eu também preciso receber do mesmo jeito. Então, é como se nesse momento, Ares, as coisas que rolassem tivessem relação direta com reciprocidade. Valorize ainda mais aquilo que você faz, tá? E queira ser valorizado por aquilo que você faz. Que é assim, Ariano, quando quer fazer uma coisa, faz e faz bem feito. Então, precisa também receber esse reconhecimento, tá? E eu vejo nessa figura dos seis de ouros aqui, certos reconhecimentos que você pode receber, tá? Seu mantra para as próximas horas que eu sinto aqui, afirme assim: me valorizo. Afirme, me valorizo. Deixa aqui nos comentários esse mantra, que eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo. Um abraço, Ares. Até amanhã. Touro, taurinas e taurinos, que a alegria de viver esteja com vocês, Touro. Vamos lá para a tua leitura de tarô para as próximas horas, Touro, em especial para essa terça-feira, 25 de novembro. Novembro aí que está se encaminhando para seu final, mas é claro, tem muita coisa para acontecer, tem muita coisa para rolar ainda essa semana, tá? Não esquece, Touro, deixa teu gostei aqui no vídeo, se inscreve no canal para não perder nenhuma previsão. Como é que tá a energia do Taurino para as próximas horas? Rei de Espadas, com a energia do Oito de Ouros. Touro, momento de trabalho, tá? Momento de trabalho, momento de foco. Eu vejo taurinos extremamente focados aqui para as próximas horas. E claro, para alguns aqui pode estar implicando até retorno financeiro de um trabalho que foi executado. Às vezes é aquele negócio, né? Você se dedicou para algo aí nas últimas semanas e agora talvez já vem para você aqui um certo reconhecimento. E nem sempre, às vezes, é um trabalho material, tá? Em si, né? Um CLT da vida. Às vezes é alguma coisa que você simplesmente se prontificou, né? Um cuidado com a saúde, uma questão em sua casa, uma organização de algo. Eu vejo aqui que você teve uma certa estratégia, ou vem tendo uma certa estratégia para fazer certas questões, resolver certos trâmites em tua vida. E com essa figura do Rei de Espadas, eu vejo você não só experiente para fazer isso, mas sabendo arrochar o parafuso correto. O Rei de Espadas, ele carrega muito consigo, Touro, essa tendência intelectual, né? Porque a gente tá falando aqui do plano mental, cara. Então é aquele negócio, olha, não é trabalhar feito doido, é saber trabalhar da forma correta. Então eu vejo muito aqui essa figura do Rei de Espadas, você, Touro, ou passando por isso, ou já passou por isso, mas lidando com questões práticas da vida, que eu vejo no Oito de Ouros, aqui com certa maturidade, sabe? Assim, olha, não adianta fazer de qualquer jeito, né? Eu vou preparar, eu vou organizar isso aqui da melhor forma possível. E essas ressignificações, esses trâmites, eles acontecem agora com mais fidelidade, né? Eu vejo você muito fiel àquilo que está fazendo, né? Para alguns, até você pode demonstrar uma certa frieza fazendo as coisas, mas você faz bem feito, né? Ou seja, é o taurino colocando a mão na massa aqui, tá? Vamos de tendências. O que é que pode rolar nas próximas horas para os taurinos? Ó, cinco de paus, aqui pode estar falando de um conflito, conflito de ideias, pessoas. É aquele negócio, né? É um arcano que fala muito de bafafá, né? De muita gente querendo opinar sobre algo. Importante você ficar um pouco atento, Touro, ao que você está defendendo, tá? Quais são suas ideologias, ou qual é o seu ponto, porque eu vejo aqui você entrando em discordância com o plano de o pensamento ou o plano de uma outra pessoa, ou essa pessoa aqui, ela pode sim estar causando esse bafafá aqui para teu lado. Tá? Eu vejo muito aqui na figura dos cinco de paus esses conflitos, mas que não envolvem só uma pessoa.
pode estar envolvendo aqui um grupo de pessoas, tá? Pode ser uma concorrência, para alguns aqui, para as próximas horas, pode ser ali uma tensão que aconteça até mesmo no campo de casa. E são as oscilações, né? Entender que quando eu vejo o arcano de numeração 5 no tarô, eu vejo muito algo transitório, né? Se tiver que ter paciência, vai ter que ter paciência. Mas não deixe de defender o seu ponto, né? Defender o seu ponto com intelectualidade vai ser importante aí para alguns taurinos nas próximas horas, tá? Vamos de mais tendência para o signo de Touro, tarô, por favor. Touro, olha, arcando 10 de paus, tem alguma coisa que está pesando, mas eu vejo muito aqui também você chegando a uma conclusão de algo, né? Algo que desgastou bastante. Isso é muito bom para alguns. Talvez a gente está falando também de um próprio cansaço de final de ano, né? Que já vai batendo aí. Ah, mas não é ainda final de ano. Gente, a gente está a um mês para o Natal, né? Essa previsão é para o dia 25 de dezembro, de novembro, a gente está a um mês para o Natal. Então vejo muito esse 10 de paus aqui, Touro, já vindo para falar de um certo cansaço que você vem sentindo, tá? Uma fadiga. Ai, amor, não diga nem meu nome, que eu estou carregando uma fadiga aqui muscular muito grande, de muito trabalho, de muita coisa que está me pesando, tá? Então, talvez seja também por conta desses 5 de paus aqui, que fala de conflitos, é muito importante. Lembra que eu falei no início da previsão? Olha, o rei de espadas, ele fala de intelectualidade. Então, às vezes, não é trabalhado de qualquer jeito. É trabalhado de forma inteligente. Talvez aqui é um comunicado para alguns taurinos. Olha, talvez você está se sobrecarregando demais porque você pode não estar trabalhando de forma inteligente, de forma mais otimizada. Então fica esse recado aqui porque pode sim deixar você um pouco mais pesada ou pesado com relação a algo aí nas próximas horas, tá? É buscar o apoio, entender as limitações. Portanto, afirme assim, Touro, para as próximas horas. Eu sou força. Deixa aqui nos comentários esse mantra, que eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo. Fica com Deus, tá? Um abraço e até amanhã. Signo de Gêmeos, geminianas e geminianos, que a alegria de viver esteja contigo, Gêmeos, todos os dias. Vamos lá para a sua leitura de tarô, Gêmeos, para as próximas horas. Em especial, Gêmeos, para esta terça-feira, dia 25, minha gente. Daqui a um mês é Natal, viu? Bota fé, Gêmeos, nisso. Mas vamos lá, Gêmeos, próximas horas. Não esquece, tá? Deixa teu gostei aqui da gratidão nos comentários, no vídeo ou melhor, tá? Eu fico muito feliz quando você deixa o gostei e se inscreve no canal. Muito bem, né? Como é que tá a energia dos geminianos, tarô, para as próximas horas? Gêmeos, 4 de copas com o arcano do 9 de ouros. Olha, Gêmeos, eu estou sentindo aqui uma certa tendência ao desânimo de algo, né? Como se algo ali tivesse faltando, algo não tá da forma que eu queria. Tá bom, sabe? É o famoso tem, mas tá faltando. Eu não sei se tu já ouviu essa expressão, né? Tem, mas tá faltando. E esse 4 de copas me remete muito a falar sobre um pouco, Gêmeos, de distração, tá? Cuidado com distração. Às vezes, tá? Aqui você pode até estar se colocando em risco em algumas questões, distraído com aquilo que você tem, distraído com aquilo que você conquistou, sabe? Quando a gente compra uma coisa, aí, sei lá, tá deixando aquilo ali de lado, aí tá ali se deteriorando, eu nem sei se é assim se fala, sabe, né? A gente tá com aquele negócio, mas não tá dando uma atenção para aquilo. Então é importante aqui, tá? E principalmente, esse processo de distração envolve também questão financeira, tá? Fica um pouco atento. Às vezes a gente vai fazer um Pix, aí sem querer, sabe? Digita ali o número errado, o Pix vai para uma outra pessoa, ou simplesmente você perde dinheiro, tá? Eu vejo muito aqui essa tendência. Então, é bom acordar um pouco aí para não perder o fio da meada. Tá? Eu sinto muito isso aqui para alguns geminianos. Se já aconteceu, aqui já pode ter para alguns aqui acontecido, e você já está lidando aí com esse prejuízo,
ou você tem que ficar um pouco atento aí para talvez evitar que isso aconteça, né? Lembra do que eu sempre falo, né? Camarão que dorme na praia, a água chega e leva. Às vezes, uma boa oportunidade pode aparecer para a gente quando a gente menos espera. Então, atenção com esse processo de desânimo, esse processo de estagnação, às vezes no campo, até no campo emocional, tá? É também entender o porquê que você sente certas coisas. Porque é nesse momento que a gente às vezes tende a perder algo que é valioso para a gente, tá? Então fica esse recado aí nesse teu campo de energia geral, gêmeos, tá? Vamos de tendência aqui para as próximas horas, para o signo de Gêmeos. Tarô, por favor. Ó, Gêmeos, página de paus. Aqui pode estar falando da figura de uma pessoa aqui na tua vida, tá? E fica um pouco atento, tá? Porque tu pode fazer alguns contatos bem importantes aqui nas próximas horas que até resgatem essa motivação aqui que está faltando, né? Às vezes está dando ali aquela falta de ânimo, mas você acaba sendo influenciado por algumas pessoas. Então veja esse página de pausa aqui, até representando algumas influências aqui na tua vida, tá? Porque o página de pausa ele vem para falar de descoberta, de entusiasmo, de empolgação. E talvez seja aí essa energia de alguém na tua vida aí trazendo para você essa empolgação aí para as próximas horas, talvez aí para resgatar algum senso de motivação, né? No final, ninguém motiva ninguém, na verdade, né? A gente pode se sentir inspirado. É o que eu penso. Então veja esse página de pausa aqui, com esse processo de inspiração aqui acontecendo. Pode ser você? Olha, até que pode ser você aqui, de alguma forma, voltando a ficar animado para algo. Mas eu já vejo aqui a minha intuição, ela me diz que pode ser alguém, tá? Pode ser alguém aí que, de alguma forma, nas próximas horas, aqueça o seu coração aí de alguma forma, tá? Vamos de mais tendência para o signo de Gêmeos. Olha, o arcano do mundo. O arcano do mundo é um arcano, é o último arcano maior, né? O mundo é quando ocorre a culminância, a conclusão. Tá para acontecer aqui nas próximas horas, Gêmeos, a conclusão de algo. Então, olha, vendo aqui o quatro de copas, uma coisa eu vou te dizer. Comemore os seus pequenos e grandes resultados. A grama do vizinho ela é mais verde do que a minha. Cara, a tua grama ela é maravilhosa. Então reconheça, tá? Eu vejo muito a questão do arcano do mundo, você reconhecendo algo ou precisando reconhecer alguma coisa, gêmeos. Porque algo aqui vai ser concluído, algo aqui vai chegar ali numa espécie de realização para você nas próximas horas. E cara, valorize cada caminhada que você deu. Se o resultado não foi ainda da forma que você queria, pelo menos você está chegando lá, tá? Está chegando lá. Então eu digo isso, olha, festeje mais, fique mais contente, tá? Com os encontros e desencontros da vida, porque afinal o arcano do mundo é um arcano também que fala sobre novas possibilidades no seu caminho. Tá bom? Então eu vejo que as próximas horas traz para você esse ar de certas conclusões, o que vai ser muito importante para você, tá bom? Portanto, afirme assim, Gêmeos, comemoro as minhas vitórias. Deixa aqui no comentário esse mantra, tá? Que eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo. Fiquem com Deus, um abraço e até amanhã. Signo de Câncer, cancerianas e cancerianos, que alegria de viver esteja contigo, Câncer, todos os dias, tá? Vamos lá para a tua leitura de tarô, Câncer, para as próximas horas. Em especial para as próximas horas, né? Que pega aí a terça-feira, dia 25. Mas é claro que pode ressoar para você nesse momento que você chegou aqui, tá bom? Câncer, não esquece, deixa o teu gostei no vídeo, se inscreve no canal que eu fico muito feliz, tá? Muito bem, como é que tá a energia do canceriano aqui para as próximas horas? Arcano do Seis de Ouros, Câncer, com o arcano da Justiça. Estamos falando aqui de trocas justas. É importante, né, cara?
que as trocas aqui sejam justas. Então, justamente o arcano da justiça aparece com o arcano dos 6 de ouros. Então, a gente está falando aqui de um canceriano mais ligado e mais ligado naquilo que está recebendo. Né? É aquele negócio, né? Eu mereço, de alguma forma, receber na mesma quantidade que eu estou dando. Mas entra também aqui um processo de reflexão, Câncer. O que é que eu estou fazendo? Então, é um momento aqui, com o arcano da justiça, onde eu percebo que para alguns cancerianos tem esse pensamento, né? O que é que eu estou colhendo e o que é que eu vou colher? Seja nos relacionamentos, seja no trabalho, na tua vida pessoal. Mas eu vejo o canceriano muito mais pautado aqui em querer receber na mesma proporção daquilo que está dando, tá? Pode anunciar aqui para alguns cancerianos, você recebendo algo? Pode. Aí eu vou dizer uma coisa, não espera nem de mais, nem de menos. O que vem, vem na proporção do que tem que ser. Ai, amor, vai ter aquele negócio, eu estou esperando aí receber, sei lá, R$ 1.000. Mas quanto foi que foi acordado? Não, foi acordado 500. Não, então vai ser 500. A mesma coisa é você, também lidando assim com esse tipo de questão. Não, canceriano, tal, o valor é tanto, né? Aquele contrato que foi assinado. Não, peraí, como foi? Como foi que foi a questão aqui? Então, eu vejo também cancerianos aqui focando muito nessa questão de justiça, né? Para nem você estar recebendo de mais e nem você estar recebendo de menos. Interessante, né, Câncer? Às vezes esse posicionamento, ele é importante aí para dar uma alinhada em certas questões, tá? Vamos de tendência? Por favor, tarô. Ó, arcano do 9 de espadas. O 9 de espadas é um arcano que se remete a uma preocupação. É como se uma questão aí tivesse, sim, de alguma forma, tirando um pouco o teu sono, sabe? Talvez tenha até relação com essa questão de dar e receber. Por isso entra aqui uma importância de dar uma ajustada. Aqui fala de angústia, de um excesso de preocupação. Então você pode sim receber uma ajuda, desde que você tenha feito a sua parte. O 9 de espadas também vem para falar aqui até de pessoas, tá, Câncer, que nesse momento até podem estar aí muito preocupadas com relação a alguma conjuntura que tenha relação com você também, tá? E assim, é importante dar uma aliviada aqui. Por isso que a tua leitura está vindo aqui com essa justiça e o arcano dos 6 de ouros. Se a troca não está justa, alguma coisa está desalinhada. E o que eu vejo aqui que vem com esse 9 de espadas é algo relacionado a algum tipo de desalinhamento, tá? Algum tipo de desalinhamento. Vamos de mais tendência para o signo de Câncer, tarô, por favor. Ó, página de paus. Página de paus fala sim de coragem, de curiosidade, de entusiasmo. Então existe aqui uma onda que ainda te motiva para as próximas horas. E assim, tem que surfar na onda. Tem que surfar na onda. Tem dias que a gente tem que focar mais numa coisa, Câncer, e tem dias que a gente tem que focar mais em outra. E eu vejo muito aqui com a figura desse pajem de paus, talvez você resgatando aí a sua motivação, né? Sentindo o desejo de fazer algo diferente. Como também pode representar aqui para alguns a figura de uma certa pessoa aí na tua vida te procurando para manter contato com você, tá? É aquele negócio. Foca na troca justa. A troca tem que ser justa. E eu digo até para alguns cancerianos, tá? Se for você que está querendo estabelecer um contato com alguém, querendo partir para cima, coloque na balança o quanto você está disposta e o quanto você acredita que vai receber por isso, tá? Seja lá em qual contexto ele for. Então tem aqui uma tendência muito grande para essa questão de se jogar em alguma coisa, tá muito em alta em tua vida, Câncer. Mas eu repito, o momento aqui pede justiça e trocas justas, tá bom? Portanto, afirme assim, Câncer, sem medo.
Vibro na prosperidade. Deixa aqui nos comentários esse mantra, que eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo. Fiquem com Deus, tá? Um abraço e até amanhã. Leoninas e leoninos, que a alegria de viver esteja contigo, Leão, todos os dias. Vamos lá, Leão, para a tua leitura de tarô para as próximas horas. Em especial, Leão, para essa terça-feira, 25 de novembro. Vocês têm ideia que daqui a um mês tu vai estar acompanhando assim a minha previsão? Olha, por exemplo, Natal, dia 25. Daqui a um mês é o Natal, hein? Eita, Leão, que alegria de viver esteja contigo. Não esquece, deixa teu gostei no vídeo, se inscreve no canal para não perder nenhuma previsão que eu compartilho aqui todo dia. Como é que tá a energia dos leoninos aqui para as próximas horas? Arcano do Imperador junto com o arcano do Seis de Paus. Cara, aquele negócio, o que eu pego vira ouro, né, Leão? É o que tu tá dizendo nesse momento, cara. Aqui fala muito de uma sensação de vitória, de uma conquista, de uma realização, tá? Para alguns aqui pode estar simbolizando justamente uma valorização que finalmente sai para você. Agora é o seguinte, ninguém sabe ou ninguém estava reconhecendo aí as tuas lutas, né? Aquele negócio, eu sabia que se eu não desistisse, as coisas poderiam ser melhores do que eu imaginava. E o que eu sinto aqui com esse Seis de Paus e o Imperador é o leonino muito mais empoderada, muito mais empoderado. Eu sei meu valor, eu reconheço. E o arcano do Imperador, a gente está falando aqui, sabe, de postura, disciplina, coragem, criatividade, né? Sabe lidar com muitas questões ao mesmo tempo. E aqui, Leão, faz jus a você, né? Tem gente aí, né? Aqui no off, né? Entra a gente aqui, mas tem gente aí que sabe que quando você está presente, a, a parada dá certo. Porque a tua presença, né, a tua áurea, né? Ela é uma áurea de vitória. Então vejo aqui até muitos leoninos sendo notados. Você é notada com aquilo que fala, com a sua postura. É Amon-Ra. Tô nessa vibe mesmo. Carrego experiências de batalhas antigas. E o Seis de Paus vem com essa questão até de autoestima um pouco mais elevada. Tá? Vamos para tendências aqui, já que a energia geral está tão focada em conquistas. Por favor, tendências para os leoninos. Ó, outro rei, né? Outro rei não, né? Porque o arcano do imperador vem também com essa premissa, né, de poder. Aqui fala muito, o rei de copas vem para falar muito, Leão, de uma maturidade emocional muito elevada para lidar com certos tipos de situações, tá? Às vezes até a compaixão que você tem para algo ou a forma que você, para as próximas horas, enxerga certas situações, até que tem um pouco mais de sensibilidade. Mas a gente pode estar falando aqui da figura de uma pessoa, tá? Uma figura de uma pessoa que eu diria até acolhedora para você. Pode ser, sim, para alguns uma presença masculina, né? Ou essa pessoa, ou essa situação tem aqui essa nuance de muita maturidade emocional. E isso acaba sendo muito positivo para alguns leoninos, né? Quando se tem uma maturidade, quando se tem saúde emocional em dias, as coisas ficam muito boas, né? Então, é aquele negócio, é leonino zelando pela saúde emocional, tá? Tem tanto a saúde mental quanto tem a saúde emocional. E eu vejo na figura do Rei de Copas uma saúde emocional muito grande. Ou você exalando esse tipo de saúde, ou alguém aí, né, te passa demais essa confiança. Vamos de mais tendência. Arcano da Estrela. Interessante que o Arcano da Estrela já saiu para alguns signos, tá?
Inclusive saiu para o signo de Áries. Não sei, né, se você tem um filho do signo de Áries, se relaciona com uma pessoa de Áries, trabalha com algum ariano, mas o arcano da estrela fala assim de inspiração. O arcano da estrela é um arcano muito bonito, porque também fala de fé e fala de conexão. Como aqui tem uma tendência de energia geral, leão, de conquista, esse arcano da estrela, ele pode estar simbolizando, sabe o que para alguns? Até a conquista de uma outra pessoa que te deixa muito feliz. Eu vejo esse arcano da estrela falando do final de uma crise. É quando uma crise se dissipa, é quando algo muito bom acontece. E vibrar nisso, né, desejar que isso aconteça, é não perder a fé. Tá? Então, próximas horas pode ser marcada aí com realização de sonhos. Ah, mas meu sonho é aquele. Pode ser um sonho pequeno, pode ser um sonho grande, mas alguma coisa acontece, tá? De repente, até entre você e alguém tem uma superação aqui de uma fase difícil. E eu vejo até a possibilidade de alguns encontros predestinados, tá? Tem aqui alguns encontros predestinados. Afirme assim, Leão, sem medo. Eu tenho fé. Eu tenho fé. Deixa aqui nos comentários esse mantra. Eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo. Abraço, até amanhã. Tchau, tchau. Virginianas e virginianos, que a alegria de viver esteja contigo, Virgem. Vamos lá para a tua leitura de tarô para as próximas horas, Virgem. Em especial para essa terça-feira, 25 de novembro. Cara, daqui a um mês, hein? Eu vou estar falando 25 de dezembro, né? E é o Natal. Aí vamos lá, Virgem, abra o coração para receber esta mensagem, tá? Não esquece, deixa teu gostei aqui no vídeo, se inscreve no canal para não perder nenhuma previsão que eu compartilho aqui todos os dias, tá? Como é que tá a energia geral dos virginianos para essas próximas horas? Arcano da Força junto com o arcano da Rainha de Copas. Olha, Virgem, eu sinto muito aqui um certo domínio das emoções, tá? Você está dominando muito aquilo que você está sentindo. E o arcano da força, ele vem com essa natureza de controle, essa natureza de organização, né? Talvez você está passando ou passou por um momento de reorganização emocional. Esse arcano da Rainha de Copas também apresenta um nível de sensibilidade um pouco mais elevado para algumas questões. É aquele lance, né? Quando bate ali uma questão emocional, é como se você conseguisse lidar muito bem com algumas situações. É assim, eu sei que eu preciso separar o joio do trigo, e esse arcano da força, ele fala dessa natureza de domínio, né? Evitar exageros também, né? Tentar se controlar ao máximo para não ultrapassar ali o limite do que tem que ser ultrapassado, que é o que eu vejo aqui, tá? Talvez o virginiano muito mais consciente do poder que tem e muito mais consciente da natureza dominadora de algumas questões, né? E por ter uma natureza dominadora em algumas questões, você consegue ter esse equilíbrio, né? Ter esse domínio sobre aquilo que está sentindo. É, né? O virginiano também, quando quer ter força, tem força, né? Vamos para as tendências, tá? Para as próximas horas. Virgem, olha, 10 de espadas. Aqui está falando de encerramentos, tá? Alguma coisa que é cortada da sua vida, que é tirada da sua vida. Para alguns aqui já foi tirado, para outros vai ser tirado. Mas acredite que sempre vem como libertação, sempre vem como renovação. E dar espaço para essa renovação, querendo ou não, é importante. É o final de um ciclo doloroso, era alguma coisa que já vinha desgastando, pode ser um trabalho que já vinha desgastando, uma relação com alguém que já vinha desgastando, uma situação ou um ambiente também que vinha ali te desgastando. E eu vejo o arcano do 10 de espadas anunciando perdas,
tá? Perdas, derrotas. Mas você precisa entender que certas coisas acontecem para dar lugar ao novo, né? E eu vejo muito o 10 de espadas aqui vindo para falar sobre isso. Cara, beleza, né? Vamos virar a página, vamos seguir em frente, que tem mais coisas que estão como libertação do que qualquer outra coisa, tá? Então temos aqui encerramentos, né? Fim de algo que vinha se desgastando, doloroso, tá? Para os virginianos. O que mais, tarô? Olha, o As de Copas, né? Então aqui são as novas possibilidades, ou seja, alguma coisa encerra, virgem, para dar lugar ao novo. E esse As de Copas, para alguns, pode simbolizar até mesmo um novo amor, um novo trabalho, sabe? Você não vai ficar, exemplo, acabei de sair de um relacionamento. Olha, você não vai ficar muito tempo sozinha. Você não vai ficar muito tempo sozinho. Assim, o As de Copas, ele representa muito a chegada de algo novo na tua vida. Então, é aquele negócio, eu encerro certas coisas na minha vida para poder dar lugar ao novo. Às vezes é uma questãozinha ali no trabalho, às vezes é uma questão maior, até para alguns relacionamentos, mas a figura do As de Copas representa muito algo chegando, né, na tua vida, virgem, ou está para chegar, tá? Tá para chegar. Quem sabe, né, não era necessário que acontecesse certos cortes para que essa nova energia ela entrasse aqui na tua vida, tá? Eu vejo muito isso aqui com essa figura do As de Copas, tá? Vamos tirar mais uma tendência. E a tendência, olha só, página de Copas. Gente, aqui fala de uma chegada, tá? Tá chegando alguma coisa aí para você. Pode ser uma notícia muito boa com relação a alguém, pode ser uma nova proposta vindo para você, virgem. Muito bom vivenciar essas novas propostas. Olha aqui, a gente está falando de carta de força, de rainha de copas, as de copas. Olha como a tua leitura hoje ela está extremamente emocional. Podemos estar falando de uma nova possibilidade entre você e alguém? Podemos também estar aqui falando de um final de alguma coisa, né, entre você e uma pessoa, de repente aí uma nova, algo, né, algo foi cortado para dar lugar ao novo, para um novo tipo de energia com mais leveza. Para alguns também pode representar isso. Mas é um momento, virgem, para as próximas horas que vem com encerramentos e vai precisar ter um certo equilíbrio emocional para lidar com essa situação e entender que quando uma coisa termina, mesmo que depois de sofrida, dá lugar ao novo, tá bom? Portanto, afirme assim, signo de Virgem, me abro às novas possibilidades. Me abro para as novas possibilidades. Deixa aqui nos comentários esse mantra, que eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo, tá bom? Fiquem com Deus, um abraço e até amanhã. Libra, Librianas e Librianos, que a alegria de viver esteja contigo, Libra, todos os dias. Vamos lá, Libra, para a tua leitura de tarô para as próximas horas, em especial para essa terça-feira, dia 25 de novembro. E daqui a um mês é o Natal, né? Eita, menino! Não esquece, Libra, deixa teu gostei aqui no vídeo, se inscreve no canal para não perder nenhuma das previsões, tá bom? Libra, o que temos de energia geral para esse momento, tá? Arcano do 5 de ouros e o arcano do julgamento. A gente está falando aqui, Libra, de um momento aonde você precisa perceber certas questões, tá? Aqui pode estar falando de sentimentos de escassez, falta, prejuízo também, tá? Fica um pouco atento com questões de prejuízo financeiro. É aquela questão de investir em furada, né? Sabe? É, compre esse curso e seja rico em 2 dias. Eu vou falar assim, tá? Então tem que ficar um pouco atento, tá, Virgem? Desculpe, Libra. Ficar um pouco atento a esse tipo de trâmite, porque aqui pode estar falando que não é o melhor momento para você sair gastando, você investir em furada, sabe? Agir por carência, agir por sentimento de falta, tá?
E o julgamento ele vem para falar muito, olha, as decisões elas precisam serem um pouco mais acertadas. Às vezes aqui pode estar falando até de uma conversa que deve existir entre você e alguém, um processo até de desvalorização, você se sentindo até um pouco desvalorizada com relação a algo. E isso pode sim acabar te pegando, deixando você ali numa vibração temporária, que é muito importante você analisar o que você decide nesses momentos. Por isso que eu estou falando que é muito bom, é muito importante, ou melhor, ter um pouco de cuidado com perdas, com prejuízos, com acidentes, tá? Para você não tomar uma decisão e depois você acabar se arrependendo, tá? Eu vejo muito isso aí, viu? Para alguns até já pode ter rolado uma questão aqui de arrependimento de algo, tá? Vamos agora para as tuas tendências, né? Haja visto essa energia geral. Ó, Arcano dos Namorados. A gente está falando aqui que as escolhas, elas são alinhadas com aquilo que você está sentindo. É como se para esse momento, algumas decisões que você toma comprometem não só a sua vida, mas também a vida de outras pessoas. A gente está falando aqui de comprometimento, né? Qual o nível de comprometimento você tem com relação a um relacionamento, por exemplo? Qual o nível de comprometimento essa pessoa tem para você? Então aqui pode estar pintando nas próximas horas um processo aí de uma conversa, de uma escolha que deve ser tomada. É quando você precisa também, Libra, eu vejo muito isso para agora, você tomando decisões mais pautadas no que o teu coração está sentindo. Eu não quero estar aqui, eu não estou bem, eu reconheço. Então, eu vejo muito aqui uma questão de reconhecimento, tá? Você reconhecendo aqui algo e tomando decisões ou fazendo escolhas que estão alinhadas com aquilo que está dentro do teu peito, né? Está dentro do teu coração. Importante isso aí, viu? Às vezes só você sabe, Libra, o que se passa dentro de você, né? Às vezes só você sabe o que você sente. O que mais? Ó, 3 de espadas, cara. Então aqui claramente está falando de um corte, de uma frustração, sabe? Não estou bem. Às vezes é um momento em que você se encontra, eu não estou bem com aquela situação. E eu reitero aqui a questão do reconhecimento. O primeiro passo para uma libertação ou até para a resolução de algo é o reconhecimento. Atenção com furadas, atenção com relacionamentos tóxicos, atenção com questões que não estão te fazendo bem. E chegou o momento de você enfrentar certas coisas, Libra, de frente, cara. Você sabe disso, né? Então aqui pode sim estar falando para alguns de uma dor, de uma separação, mas algo que traz aprendizado, algo que traz libertação. Talvez seja esse o ponto, tá? Então o momento aqui é crucial para tomar decisões e fazer escolhas que estejam alinhadas com aquilo que teu coração está sentindo, tá? Aí aqui pode ser para o campo financeiro, campo do trabalho, campo amoroso para alguns. Mas eu sinto aqui que esse processo de renovação, ele é importante. E atenção com certos tipos de pessoas. Eu digo aqui para alguns librianos, atenção com certos tipos de pessoas, com certos tipos de situação, tá? Afirme assim, Libra, a minha proteção vem do céu. Deixa aqui nos comentários esse mantra. Vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo. Abraço, Libra. Até amanhã. Signo de Escorpião. Escorpianas, escorpianos. Que a alegria de viver esteja contigo, Escorpe, todos os dias. Vamos lá para a tua leitura de tarô para as próximas horas. Em especial, Escorpião, para essa terça-feira, dia 25 de novembro. Vocês estão me ouvindo? Daqui a um mês é o Natal, cara. A gente vai estar escutando eu falar. Previsão para o Natal. Vamos lá. Scorpio, próximas horas, não esquece, deixa teu gostei aqui no vídeo, tá? Se inscreve no canal para não perder nenhuma das previsões que compartilho aqui todos os dias.
Como é que está a energia geral dos escorpianos e escorpianas? Arcano da força junto com o arcano do sete de ouros. Muito bom aqui, tá? Eu vejo você tendo um certo domínio, né? Um certo equilíbrio, uma força que nasce, que vem com você com disciplina, com responsabilidade, com otimismo. E claro, o sete de ouros que carrega também uma premissa de recompensa, tá? Nós temos aqui sim certas recompensas que vibram na tua frequência, o que é ou pode ser algo extremamente significativo para você, tá, Scorpio? É uma energia muito positiva e talvez é um momento em que você vai precisar, mais do que nunca, ter um certo domínio. Ou você já vem tendo aí uma certa adaptabilidade para algumas questões, tá? Eu entendo o momento de me ceder mais, eu entendo o momento de me ceder menos, eu sei lidar com aqueles recursos que eu tenho. É o que eu vejo aqui, tá? Escorpianos extremamente conscientes não só da força que tem, mas conscientes dos resultados que chegam para você, tá? Amor, tô nessa vibe, cara. Se for para falar de domínio, é comigo mesmo, né? Coragem, domínio, que é importante, tá? Vamos para as tendências nessa energia. Ó, arcano da justiça. Rapaz, ó, para quem tá lidando com mudança de casa, mudança de visual, mudança de relacionamento, o arcano da justiça vem para ajustar. Nós temos aqui algo se ajustando. Tá? Esse Ju do tarô, né, de justiça, é aquele negócio. Eu faço, eu recebo. Eu não sei, mas aqui eu vejo, tá, que tu pode estar diante aqui, gente, de receber um pagamento que estava há um tempo que não saía, tá? Ou você quitando aí uma dívida, porque eu vejo muito aqui questões burocráticas para esse momento sendo resolvidas, questões de contrato, negociação, às vezes você vai participar de uma reunião, escorpião, e essa reunião, de alguma forma, alguma coisa vai ser alinhada, e é aquele negócio. Às vezes você tem que entender que se você está plantando, você vai colher. Para outros aqui, ó, já é algo que foi plantado há um tempo atrás e agora está colhendo. Agora atenção, porque a justiça, ela carrega na mão uma espada. Então, se precisar cortar para poder equilibrar, vai ser importante. Inclusive, para alguns, pode estar representando até corte de gastos. Não, vou cortar aqui esse gasto para poder dar uma equilibrada. Ou, de repente, vou ter essa conversa com essa pessoa para cortar aquele negócio para poder dar ali aquela ajustada, tá? Eu sinto muito isso aqui com o arcano da justiça para alguns escorpianos. O que mais, tarô, por favor? Scorpio. Olha, o arcano do imperador, ou, desculpe, do Papa, outro arcano maior. Tem uma pessoa aqui, viu, escorpião, na tua vida, que é muito bom você ficar um pouco atento às orientações que essa pessoa pode te dar. Pode ser até mesmo, para alguns, um mentor espiritual. E o signo de escorpião, ele é extremamente espiritualizado, tá? E esse hierofante aqui pode estar falando disso, de você recebendo até um conselho de um homem mais velho, pode ser uma mulher mais velha também, é claro, mas vem com essa premissa de alinhamento. O certo é o certo, o errado é o errado. E o Papa, ele é um arcano que fala de formar alianças, né? Nós temos aqui como se fosse um casamento. Então, uma aliança pode estar sendo formada, né? Um equilíbrio, um domínio aqui sobre algo pode estar acontecendo. É muito daquela, né? Eu sei o que é bom para mim, eu sei o que é bom para as outras pessoas ou para a situação. E o Papa, ele fala muito de sabedoria, né? Então tem muita sabedoria nesse momento que pode de alguma forma enaltecer ainda mais a tua vida, tá? Agora fica um pouco atento, Scorpio, tá? Não ignora certos insights ou a energia, a presença de alguém aí na tua vida que pode te passar essa segurança, tá? Porque esse hierofante, esse Papa, ele também representa
uma segurança muito grande, tá? Então, quem sabe aí para as próximas horas, alguns escorpianos vão estar vibrando ainda mais naquilo que é concreto, naquilo que é estável, tá bom? Afirme assim, sem medo, atraio riqueza. Afirme, Scorpio, atraio riqueza. Deixa aqui nos comentários esse mantra, que eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo, tá bom? Fica com Deus, um abraço e até amanhã. Sagitarianas, sagitarianos, que a alegria de viver esteja com você, Sagitário, todos os dias. Vamos lá para a tua leitura de tarô, Sagitário, para as próximas horas. Em especial, Sagita, para essa terça-feira, dia 25, tá? Estamos a um mês para o Natal e o ano tá aí chegando ao seu final, tá, Sagitário? Graça e paz, que a alegria de viver esteja contigo. Não esquece, Sagita, deixa teu gostei aqui no vídeo, se inscreve no canal para não perder nenhuma previsão, tá? Como é que tá a energia geral dos sagitarianos, tarô, por favor? Eba, olha isso, 8 de ouros e 9 de ouros. Estamos falando aqui de, ó, din-din, viu? Muito din-din no bolso, né? Cofrinho, né? O teu cofrinho pode estar enchendo aí de dinheiro, viu? Aqui pode estar falando de uma vibração, Sagitário, muito de prosperidade, cara. Muito de prosperidade, um trabalho que vem sendo executado que de alguma forma traz para você aí independência. Para alguns aqui pode estar representando conquista. Ou você comprou algo, ou está para comprar algo. A gente está lidando aí, né, com essa energia de final de ano e às vezes você bateu uma meta, né? Eu quero bater uma meta ou estou procurando bater uma meta. E aqui simboliza muito isso, né? Situações para sagitarianos em que você se encontra muito mais seguro do que tem e seguro do que está fazendo, né? É um domínio. Às vezes você é muito bom naquilo que você faz. E por você ser muito bom naquilo que você faz, isso te rende dinheiro, tá? Para alguns até pode render saúde, render qualidade de vida, né? Porque aqui também vem para falar sagitariano de qualidade de vida, tá? Podemos estar falando de algo que você está trabalhando que vai trazer para você retorno financeiro? Podemos, tá? Eu vejo muito aqui com essas questões de ouros, uma vibração muito de trabalho, tá? Trabalho, imagem, você também trabalhando mais a sua imagem, tá? É o famoso fazendo o seu network, né? Que nós chamamos. Vamos de tendências para o signo de Sagitário. Sagita, ó, 5 de ouros. Aí aqui é bom ficar um pouco atento a não entrar em furada, tá? Que é um outro arcano de ouros que aqui já fala de prejuízo, de perda, de vacilo. Não vacila, não. Tá? Não vacila, não. Cuidado para não cair naquelas promessas de eu vou enriquecer fácil. Atenção também aqui para uma coisa, viu? Para calote. Cuidado com gente caloteira. Sagitariano, Sagitariano do céu. Cuidado com gente caloteira. Gente que só te procura quando está precisando, viu? Que aqui pode estar anunciando esse dinheiro que vai, mas não volta. Aí, cara, é de cada um, tá? Cada um é cada um, mas é bom você ficar um pouco atento a isso. O 5 de ouros também representa muito uma questão de desvalorização, né? Então, pode estar pintando essa questão aí, né? Poxa, mano, eu tô fazendo tanto e tô recebendo tão pouco. O que mais? Ó, Sagita, 5 de copas. Ó, 5 de ouros e 5 de copas. E esse 5 de copas aqui pode estar falando sim de melancolia. De presa, uma questão, tem aqui ou uma pessoa, a gente pode estar falando de uma pessoa, né, que gera em você esse efeito. A gente pode estar falando aqui de você muito pautado, olhando muito ali para uma coisa que você se senta arrependido, porque o 5 de copas também fala de arrependimentos, ou pode ser uma certa pessoa aí que está arrependido, viu? Alguém que está arrependido por ter feito com você alguma coisa. Se tua energia geral, tu tá vibrando aqui no empoderamento,
O 5 de copas ele vem para falar de uma situação já de melancolia emocional. Então pode simbolizar alguém aí, viu, que está sentindo sua falta, está arrependido por aquilo que fez, ou simplesmente você não está tão focado assim no lado positivo emocional das coisas. Talvez tu está querendo vibrar mais numa questão financeira no momento e de alguma forma essas questões emocionais da tua parte ainda estão ligadas muito à negatividade, né? Aquele negócio, olha, campo amoroso, campo de sensibilidade, hoje eu estou muito negativa, eu estou muito negativo. Não se deixe levar por isso, né? Fica esse meu direcionamento. Às vezes você pode perceber que não dá, que não compensa, né? E para alguns aqui eu vou falar uma coisa, para alguns sagitarianos. Não adianta chorar pelo leite derramado, tá? Não adianta chorar pelo leite derramado. Nós temos aqui copas que estão em pé, então a vida está te convidando também, Sagitário, a não focar só naquilo que deu errado, foca também naquilo que deu certo, tá? E atenção para que você não se deixe levar por inconstâncias emocionais, porque afinal você está vibrando aqui num sentimento de riqueza muito grande, mas ainda assim você pode se deixar ser influenciada ou influenciado por algo, tá? Recado tá dado para as próximas horas aí, viu? Afirme assim: nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar. Deixa aqui nos comentários esse mantra, que eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo. Fica com Deus, Sagita. Até amanhã. Capricornianas e capricornianos, que a alegria de viver esteja contigo, Capricórnio. Vamos lá para a tua leitura de tarô Capri para as próximas horas, em especial para esta terça-feira, dia 25, Capri. Abra o coração para receber essa mensagem. Para quem não me conhece, eu me chamo Amurra e estou aqui de domingo a domingo trazendo a tua leitura, tá? Não esquece, Capri, deixa o teu gostei no vídeo, se inscreve no canal para não perder nenhuma previsão. Essa troca ela é muito importante, tá? Como é que tá a energia dos capricornianos? Arcano do Imperador e o arcano do 10 de ouros. A gente falou, né, para Capricórnio, eu falei na última semana aí, que teve uma questão de medo de resolução aqui na vida de capricornianos, tá? Eu já vejo aqui com o Imperador com o 10 de ouros anunciando mais conquistas, mais dinheiro, tá? Mais legado, mais estabilidade. É aquele negócio, ou um 13º que está caindo aí a primeira parcela, ou um momento em que você se encontra mais confiante, quer realizar, quer materializar, quer manifestar. O arcano do imperador é um arcano de manifestação, Capri. Então pode ser aquele excelente momento para você dominar uma situação ou chegar junto em algo. Porém, tá? Porém, eu vejo aqui um certo posicionamento até temporário de alguns excessos. Cuidado com sobrecarga, cuidado com ser rigidez demais. Às vezes o foco, né, a gente pode estar falando aqui de um foco muito grande na materialidade. Amor, mas isso é negativo? Olha, isso vai variar de capricorniano para capricorniano. Então você também tem que aprender a saber lidar com as coisas. A gente, ó, é aquele negócio. A gente tem que aprender a lidar com uma coisa quando dá errado. Do mesmo jeito, da mesma forma que a gente tem que aprender a lidar quando as coisas dão certo, tá? Sinto muito isso e vejo muito isso aqui, viu, Capricórnio? Porque o bom para você tá agora, você dominando uma situação, né? Concretizando algo, fechando um bom negócio, comprando algo, ou até mesmo, né? Eu vou colocar assim, né? O seu tônus muscular mais potente. As tendências, por favor, Tarô. Ó, Rei de Copas. Eu não me lembro, mas já saiu Rei de Copas nessa mesma casa para um outro signo. Esse Rei de Copas simboliza muito aqui a energia de alguém, tá? Ou alguém ou de uma situação aí que traz para você uma certa segurança emocional. Que bom, né? Que vem com essa questão de segurança emocional para capricornianos. Tem coisa melhor no mundo do que você ter essa segurança emocional.
Aqui pode ser o apoio de alguém, viu? Não tem coisa melhor do que você receber o apoio de alguém. Pode ser até apoio de pessoas que são capricornianos, teus subordinados, tá? Você de repente comanda algo e recebe isso em troca, né? Recebe essa confiança emocional de algumas pessoas. Tem uma figura aqui, talvez até com uma energia masculina para alguns, que sabe exatamente o que está fazendo, sabe como agir. Então, a gente não está falando aqui de situações que envolvem o aspecto emocional, mas são situações que mexem mais com as emoções e que trazem essa natureza dominadora de sentimentos, tá? Amor raiz é bom? Olha, é bom. Arcano do Louco, outro arcano maior, né? Nós temos aqui o Imperador, o Arcano do Louco. O louco pode estar falando essa questão, viu? De tu estar se jogando aqui em algo, Capricórnio. Ou você se jogou ou está se jogando em algo. E o louco ele vai ali para aquela nova jornada, tá? Eu não vou colocar aqui positivo ou negativo, mas tem um famoso se joga aqui no Arcano do Louco. Só fica um pouco atento, Capricórnio, com desorganização, tá? Desorganização, com uma tendência à imprudência, às vezes uma imprudência pode te levar a um prejuízo, tá? Mas assim, o primeiro passo é o passo mais importante. Então, alguns capricornianos podem estar lidando agora com algo no qual você está dando o primeiro passo para algo. Cara, a promessa aqui é de manifestação, porque tu tá numa vibe muito preparada para algo. Então, se tem esse preparo, Capricórnio, só vai, cara. Sabe, só vai. E o louco é muito sobre isso, é liberdade. É algo que traz para você um grande potencial. Então, viva esse potencial. No fundo, você sabe que para você às vezes é assim. Cara, se não for agora, vai ser quando? Entendeu? Então, tem coisas que talvez aí nas próximas horas é o se jogar, é o se lançar, é o acreditar. Portanto, afirme assim, Capricórnio: acredito no meu potencial. Deixa aqui nos comentários esse mantra, que eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo. Fica com Deus, um abraço e até amanhã. Signo de Aquário, aquarianas e aquarianos, que a alegria de viver esteja contigo, Aquário, todos os dias. Vamos lá para a tua leitura de tarô, Aquário, para as próximas horas. Em especial, Aquário, para a terça, tá? 25 de novembro. Muito bom te receber aqui no canal. Aonde daqui a um mês, Aquário, a gente vai estar falando assim, né? 25 de dezembro, Natal, hein? Não esquece, Aquário, deixa teu gostei aqui no vídeo, se inscreve no canal para não perder nenhuma previsão, tá bom? Como é que tá a energia geral dos aquarianos? 8 de paus e o arcano do sol. Estamos falando aqui de um momento, sabe? De mais velocidade, de mais intensidade. É o aquariano se jogando aí as coisas que aparecem, né? Aquele negócio. Eu não perco oportunidades que aparecem para mim, né? Então, esse 8 de paus fala de uma coisa muito rápida se desenvolvendo aqui. E o sol, ele fala muito de uma natureza de não só de conquistas, tá? Mas pode estar falando, Aquário, para esse momento de vitalidade, tá? Você talvez se encontrando eh, com mais ânimo, né? O sol, querendo ou não, traz ânimo. E assim, eu vou até dar uma dica para alguns aquarianos aqui, tá? Não é para todos, mas a minha intuição ela me pede para dizer isso. Se você é um aquariano que trabalha no home office ou trabalha numa empresa que fica ali muito tempo sem estar exposto à luz solar, tá? À luz do dia. Reserve um momento, tá? Para você receber essa luz. Às vezes ali as primeiras luzes do dia. Eu não vou colocar os primeiros raios do sol, não, tá? Mas a luz, né? Porque nem sempre o lugar que você mora você vê o sol ali, né? O tempo todo. Ou você pode morar em um lugar que é muito quente, é impossível ficar ali naquele sol quente. Mas é de luz que eu tô falando, tá?
E essa luz, Aquário, pode ser muito importante para você. E a luz, até no sentido mais metafórico, ela pode estar simbolizando aqui na tua leitura uma iluminação, tá? Algo trazendo para você uma certa clareza, né? Eu precisava ver para crer. Eu precisava que aquilo ficasse claro para mim. Então isso pode estar rolando também aqui nas próximas horas, tá? É um fluxo muito intenso aqui, né? Uma movimentação muito intensa. Ó, o eremita, outro arcano maior que aparece aqui para você, e o eremita pode estar falando que tem situações aí que você vai querer ficar um pouco mais na sua. O eremita é uma busca por iluminação de vida, de divina. É um arcano que fala sobre encontrar as respostas dentro de si. É a sabedoria que bate. Perdão. Aqui não é IA não, viu, gente? Tem, ó. Pelo fato de eu gravar vídeo todos os dias, eu já li alguns comentários do povo dizendo que eu era um IA, tá? Que todo dia era um programa que fazia os vídeos. Gente, eu sou de carne e osso, pelo amor de Deus, tá? Então eu espirro também. Então, ó, esse eremita aqui pode estar simbolizando um bom momento aqui, não só de inteligência, tá? Mas talvez até de um certo desapego para algumas questões, sabe? Preciso me retirar, preciso me colocar um pouco distante, focar na minha busca, focar na minha sabedoria. É quando você lida muito bem com questões práticas da vida. Agora, para outros aqui, gente, pode ser aquele momento em que você tem que deixar aquela pessoa quietinha. Às vezes tu tá lidando com alguém aí que essa pessoa tem que ficar um pouco quietinha, tem que ficar um pouco na dela. É a melhor coisa que você pode fazer, tá? O que mais de tendência, por favor, tarô. Ó, 8 de ouros. Interessante, né, que eu uso alguns baralhos para poder fazer as leituras. E para essa leitura em especial, para terça-feira, saiu muito o arcano do 8 de ouros. E aqui vem para representar muito trabalho. Então, para alguns aqui é movimentação, é trabalho, é curso, de repente é um curso que você está fazendo, é algo aqui que fica para você, claro, uma inspiração que vem para você, Aquário, que promove em você um certo desenvolvimento pessoal, tá? Se for uma relação, também a gente está falando aqui de uma relação que está em um processo de ascensão, ou uma relação em que, para alguns aqui, uma relação, uma parceria, que existe esse comprometimento para ficar melhor, para ser bom, tá? E é muito aquele lance, né, do 8 de ouros. Algo que você tentou uma vez, que agora de repente você está tentando de novo, melhor, mais organizado. Então diria que é um momento de muita produtividade para os aquarianos, tá? Aproveita até aí, eu estou num momento da minha vida que eu estou um pouco parado, estou um pouco na minha. Aproveita esse momento também para desenvolver algo, tá? Talvez isso seja muito importante para você, Aquário. Fica esse recado, tá bom? Afirme assim, sem medo. Manifesto o que desejo. Deixa aqui nos comentários esse mantra. Manifesto o que desejo, que eu vou deixar aqui nos comentários aquele coraçãozinho que eu sempre deixo, tá bom? Fiquem com Deus, um abraço e até amanhã. Peixes, piscianas e piscianos, que a alegria de viver esteja contigo, peixes, todos os dias. Vamos lá, peixes, para a tua leitura de tarô para as próximas horas, em especial para essa terça-feira, dia 25. E piscianos e piscianos, vocês ouviram? 25 de novembro, daqui a um mês é Natal. E depois de uma semana o ano termina. Minha gente, tanta coisa para acontecer ainda, tá? Olha, pisciano, vamos lá. Quero um recorde aqui, tá? De likes no vídeo, tá? Os piscianos sempre, como eu sou de peixes, né? Ó, deixa teu gostei aqui no vídeo, peixes. Se inscreve no canal caso você não seja inscrita ou inscrito, tá? Muito bem, como é que tá a energia geral dos piscianos, tarô, para as próximas horas? A justiça e o arcano do 8 de espadas, peixes. A gente está falando aqui de uma situação, piscianos,
onde durante muito tempo você se sentia reprimida demais, reprimido, preso ou presa a pensamentos. E a justiça agora vem para falar o seguinte: olha, não dá mais para continuar sendo assim, não dá mais para continuar vendo as coisas daquela forma. Não dá mais para ficar demais naquela estagnação, naquela questão, sabe, ai, aquilo está me pegando demais. Não dá. É assim, é uma preocupação. Essa visão limitada, Pisciano, de algumas questões aqui na tua vida para as próximas horas agora, elas podem te fazer agora tirar a venda dos olhos. E a justiça ela vem aqui para falar sobre isso. Olha, estou tirando dos meus olhos as vendas e vou ser justo com aquilo que é bom e com aquilo que é ruim para mim. Tem pisciano que quer justiça, tá? Mas para poder fazer essa justiça, peixes, ó, 8 de espadas. Você vai precisar entender certas coisas. E o que eu vejo é você entendendo a razão por trás de certas coisas. Ah, aquela pessoa agiu comigo daquela forma por conta disso, disso, disso. E eu reconheço agora. Eu não vou mais fingir ou enrolar. Não. Então a justiça ela vem para equilíbrio, tá? Por isso que eu estou falando que você pode começar a ver as coisas, pode começar até ver alguém de uma outra forma, tá, peixes? Vamos de tendências. Ó, 8 de ouros, eu acabei de falar isso para o signo de Aquário, porque eu tirei o 8 de ouros e eu falei assim, ó, tá saindo muito 8 de ouros para esse momento nas minhas leituras, mesmo eu usando baralhos diferentes para cada tipo de signo. E o 8 de ouros aparece aqui para você, peixes. Então vejo o 8 de ouros um arcano muito pautado em trabalho, tá? Em trabalho, em produtividade, em você trabalhando em algo, desenvolvendo algo. Pode ser algo até que piscianos que estão mais focados, focadas no desenvolvimento pessoal. A gente pode estar aqui falando de desenvolvimento pessoal, criando algo, ressignificando algo, ou fazendo muito bem aquilo que você faz. Agora, para outros aqui já pode estar indicando um reconhecimento de estar aqui, tá? Alguém reconhecendo aí, peixes, o quanto você era uma pessoa dedicada, né? O quanto você era uma pessoa comprometida, tá? Vendo aqui essa justiça com o 8 de espadas, me remete a falar muito sobre isso, viu? Me remete a falar muito sobre isso, aquele negócio. Eu tentei, eu tentei, eu tentei. E o pisciano ele tenta, 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 né? De qualquer forma você vai tentando. Ó, 5 de ouros. Alguém aqui, peixes, na tua vida, tá? Alguém aqui na tua vida pode, para esse momento, estar sentindo falta de algo. Ou tem piscianos que não estavam se sentindo valorizados com alguma coisa. E o 5 de ouros é um arcano de escassez. É um arcano de falta. Aqui também até pede, até chamando sua atenção para uma questão que envolve saúde. Olhar um pouco mais para você, olhar um pouco mais para as suas necessidades. Até falo para alguns piscianos, cuidado com dinheiro, com prejuízo em dinheiro, tá? Questões aqui que envolvem trabalho é importante ficar um pouco atenta. O mês está aí, né, se encaminhando para o seu final, peixes, e talvez você vá precisar nas próximas horas arrochar um parafuso dali, afrouxar outro parafuso dali, para buscar esse alinhamento, tá? Eu não diria que é o melhor momento para você entrar em grandes empreendimentos ou tomar decisões precipitadas demais. É bom esperar um pouco as coisas amansarem, tá? Mas partir do reconhecimento que algumas coisas aqui para você não vem entregando o que você queria é importante. Reconhecer que tem certas coisas que não entregam aquilo que você quer. E a gente não está falando aqui de ilusões, é algo concreto, tá? Os 5 de ouros aqui fala de algo concreto. Eu não venho sendo reconhecida,
Eu não venho sendo reconhecido, eu não venho sendo valorizado, valorizada. Aqui pode estar falando de trabalho, pode estar falando de um relacionamento. Mas eu percebo com o arcano da justiça e o oito de espadas que a ficha vai cair aqui para alguns piscianos, né? Demorou, mas a ficha vai cair. Portanto, afirme assim, peixe, sem medo. Atraio paz. Acho que é a melhor coisa para você no momento, né, peixes? Atraio paz. Deixa aqui nos comentários esse mantra, que eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo, tá bom? Um abraço, até amanhã. Tchau, tchau.